Galera, muitos de vocês pediram para eu trazer esse anime. É um manhwa que eu já faço no meu segundo canal. Quem não sabe, eu tenho um canal de manhwa com essa história completa. Aliás, tá saindo o vídeo dele hoje, então eu trouxe para vocês o anime de Chibate. Mas eu acho melhor vocês verem do que eu falar. Não esquece de deixar o like, comentar. E caso você queira o episódio 2, é importante demais dar o like e comentar aqui embaixo. Então, sem mais delongas, bora para esse conteúdo. E no começo de tudo, Gray mostra um pouco da sua antiga vida quando ele era o rei mais poderoso, porém ele acabou morrendo e reencarnou no corpo de um bebê chamado Arthur. E ele fica bem surpreso com isso ter acontecido, então ele olha ao redor, vendo as pessoas que seriam seus pais, mas ele ainda não sabe quem são aquelas pessoas. Nisso, o homem se apresenta como Reynolds, o pai dele, mas mesmo vendo isso, Arthur não o reconhece de lugar nenhum, enquanto a mulher, ela se apresenta para ele como a sua mãe. Nisso, Arthur finalmente entende o que eles estão dizendo e nota que acabou de nascer novamente, mas dessa vez em um outro mundo. E ele então se lembra das suas inúmeras vitórias em sua vida passada e sente um estranho contraste entre a pessoa que ele era e o bebê indefeso que ele se tornou. E ao analisar a forma como Alice e Reynolds cuidam dele, como se fosse seu filho, Arthur inicialmente estranha isso, mas logo se lembra que eles de fato são seus novos pais. Mas ainda assim, ele sente uma sensação persistente de medo com aquela situação e de repente, Reynolds encosta o dedo na mão de Arthur, que corresponde ao toque. Nisso, o pai fica todo feliz e diz a Alice que o filho deles o ama, porém Arthur nota que o seu corpo apenas teve um reflexo fora do seu controle, já que ainda é a sua primeira fase da vida. Ele então interpreta aquilo como estar preso em seu próprio corpo, e conforme os dias vão passando, Arthur continua acordando naquele mesmo sonho persistente. Em um dos dias ele presencia algo que julga ser ainda mais estranho. No caso, ele vê o seu pai usando magia bem na sua frente, e em seguida Alice faz o mesmo, curando Reynolds com uma magia de cura. E ao ver aqueles poderes que ele não estava familiarizado em seu mundo antigo, Arthur fica totalmente vislumbrado com aquilo e aproveita que ainda é um bebê para observar tudo que tá rolando. E ao notar que naquele mundo, tanto Reynolds quanto outras pessoas mal intencionadas podem possuir armas, Arthur entende que precisará obter a força o quanto antes. E assim que Reynolds dá um oi para o seu filho, Alice diz que está na hora de levá-lo para dormir. Nisso, Arthur se sente levemente frustrado por viver dias tão monótonos, mas acredita que levar uma vida assim não seja 100% ruim, pois o privilégio de poder dormir o quanto tempo quisesse é algo que ele não tinha em sua vida passada. E passados alguns meses, Arthur começa a engatinhar pela casa, quando de repente ele nota um espelho por perto e decide olhar o seu reflexo. Ao verem isso, os pais dele começam a ficar curados de felicidade, pois pela primeira vez o filho deles está mostrando alguma lucidez. E quanto ao Arthur, ele sente que está se acostumando aos poucos com seu novo nome, já que ele está sendo chamado assim há muitos meses. E ele também pensa que aquele corpo é bem bonito e vai dar bastante trabalho no futuro. Porém, ainda assim, ele pensa que tem alguns problemas por enquanto. Ao deixar o seu filho no berço para dormir, Alice sai do quarto. Ao se ver sozinho novamente, Arthur aproveita para voltar a engatinhar pelo chão, já que finalmente ele conseguiu voltar a ter controle do seu corpo. E ele então começa a engatinhar na direção da porta da biblioteca da casa, passando por Alice na cozinha. E ele então alcança um livro na estante e decide começar a investir em conhecimento desde cedo, começando por entender melhor aquele mundo em que ele está inserido. Nisso ele descobre que nasceu no continente de Katen, que abriga 3 reinos, sendo ele o reino Darby, uma nação subterrânea de anões, o reino Elenoir de elfos nas profundezas de uma floresta, e por fim temos o reino de Sapin, que é o caso o reino em que Arthur está, e é a nação mais populosa de todos, habitada por humanos. E assim como a nação antiga que ele residia, Sapin também é uma monarquia, e a única diferença dessa nação para o seu antigo mundo é que o trono é herdado e não tomado. E além disso, se comparado com o mundo anterior, aquele novo mundo em que Arthur está inserido ainda está se desenvolvendo, porém eles possuem magia, algo que não existia no seu antigo mundo. E naquela nova realidade em que ele está inserido, existe uma fonte de poder chamada mana, e a capacidade de controlá-la é em grande parte hereditária, ou seja, a pessoa nasce com um limite pré-definido de quanta mana poderá usar naturalmente. E além disso, apenas uma a cada 100 pessoas são capazes de usar mana, e quanto à aplicação dela, Arthur descobre que há apenas 2 formas de aplicá-la, sendo elas ampliação e conjuração. E os ampliadores podem usar mana para aprimorar seus corpos, lhe proporcionando uma força, defesa e agilidade fora do comum. E já os conjuradores, eles são capazes de projetar mana e controlá-la como quiserem, porém a chave para controlar a mana é o núcleo de mana, e esse poder desperta apenas no início da puberdade até o final da adolescência, e aqueles que conseguem canalizar toda a mana espalhada pelo corpo em um só ponto são os tais conhecidos magos. E nisso Arthur faz uma correlação da mana com algo que ele viu na sua vida passada, que era conhecido como Ki, então ele tenta se concentrar naquela região, mas antes que pudesse ter qualquer resultado, ele é pego por Alice, que o manda não assustá-la mais desse jeito, saindo do quarto do nada. E de repente Alice sente um cheiro estranho vindo dele, enquanto Arthur, ele nota que acabou se concentrando demais em encontrar sua mana ao ponto de acabar comprometendo a sua fralda. Nisso Alice leva para trocá-la e Arthur se sente humilhado e diz a si mesmo que aquele corpo realmente é uma prisão de carne. E passados-se 2 anos desde o nascimento de Arthur, Alice se pega refletindo a respeito do seu filho e o descreve como um garoto fofo e muito curioso, o que para ela são 2 excelentes qualidades. No entanto, Alice nota que nunca o viu sorrindo, e enquanto
Enquanto isso, Reynolds treina as habilidades de esgrima de Arthur e diz que ele tem muito talento para a coisa, portanto, ele chama Alice para ver o bom desempenho do filho deles. Mas assim que ela chega ao local e vê seu filho treinando de esgrima, ela encara Reynolds com um olhar de espanto e raiva e pergunta o que ele está fazendo Arthur se tornar. Nisso, Reynolds, já com medo, diz que apenas apresentou a espada para o garoto. Mas ao ouvir isso, Alice lembra que o garoto nem sequer aprendeu a andar. E ao vê-la tão brava, Reynolds se desculpa por aquilo, mas Alice continua reclamando e dizendo que o filho deles pode acabar se machucando com as atitudes negligentes dele. Enquanto isso, Arthur fica de longe observando os dois e finalmente entende a estrutura de poder entre seus pais, que no caso é a mulher que manda e pro Reynolds só resta obedecer. Nisso, Arthur deduz que aquilo possa ser apenas um caso isolado em sua família, ou talvez aquele mundo seja majoritariamente matriarcal. E bem, após essa discussão, Alice leva Arthur para a cidade e nota ele todo animado com o local. Nisso, Arthur fica apenas observando tudo ao seu redor, para captar o máximo de informações a respeito daquele novo mundo em que ele está inserido. E ao analisar os equipamentos e armamentos daquele mundo, Arthur é capaz de julgar o nível de tecnologia que possui aquela nação. E além disso, ele vê algumas substâncias que não existiam em seu mundo na vida passada, fora o fato dele poder presenciar a magia pessoalmente, algo que lhe foi bastante informativo. Nisso, Arthur nota que teve os melhores pais daquele mundo, já que eles estão atendendo a todos seus caprichos. Portanto, ainda que aquela vida seja limitada, Arthur sente que ela não é tão desagradável quanto pareceu no início. E embora na sua vida passada ele não tenha recebido nenhum afeto, afinal ele era um órfão, Arthur acredita que ter uma família calorosa não é nenhum incômodo. E quanto a Alice, ela diz a ele que ao vê-lo interessado por leitura e fascinado pela cidade mais cedo, isso a deixou muito feliz. Afinal, ele puxou essa curiosidade pelas coisas ao redor do Ray, pai dele. Portanto, ela acredita que ele logo mais irá sair por aí para conhecer o mundo, assim como Ray também fez, embora ela quisesse que seu filho vivesse uma vida mais tranquila. E quanto ao Arthur, ele se sente uma pessoa muito afortunada, pois tem em sua frente o exemplo de pessoa que ele quer se tornar no futuro. E dito isso, ele fica da janela observando Ray levitar algumas pedras com magia, porém, ele faz isso de uma forma nada eficiente, fazendo Arthur se decepcionar. Mas logo em seguida, Alice vai até ele e diz que o próximo movimento de Ray irá o surpreender. Nisso, Arthur vê amplificando seus golpes físicos e nota que seu pai utiliza a mana na forma de amplificador. E após ficar da janela mais um pouco, Alice decide levar Arthur para dormir, porém assim que eles passam por uma estante de livros, Arthur aponta a mão na direção dos livros, mostrando que não quer dormir agora. Mas ainda assim, Alice diz que tá na hora dele dormir e não de ler livros. E ao ouvir isso, Arthur começa a encará-la com um olhar de bebê pidão, e embora Alice se negue a cair na chantagem dele inicialmente, no fim ela acaba cedendo e deixa ele ler ao menos, tentando falar pra si mesma que não é uma mãe coruja. E enquanto lê o livro, Arthur volta a concentrar a sua mana apenas em um ponto em seu corpo. Habilidade essa que ele já tinha consigo, pois adquiriu ao longo desses últimos 2 anos. E mesmo essa tarefa tendo exigido um esforço formidável, Arthur sente que agora tudo que ele fez está valendo a pena. E após concentrar o último fragmento de sua mana, Arthur causa uma grande explosão em sua casa. Nisso, Ray nota o fogo se aproximando de Alice e se joga na frente dela para salvá-la, machucando todas suas costas. E feito isso, os dois voltam o foco deles para Arthur, que estava lá dentro, e entram na casa procurando a criança desesperado. E enquanto procura, Ray fica desacreditado com aquela explosão de mana repentina. Afinal, Arthur tem apenas 3 anos, uma idade muito baixa para qualquer resquício de mana aparecer no corpo dele. E de repente, eles encontram o garoto flutuando com o auxílio do uso de sua mana. Nisso, Arthur volta ao solo todo pomposo e começa a aproximar de seus pais, quando de repente, o teto da casa começa a cair na direção dele, fazendo Arthur ter a certeza de que aquele será seu fim naquele novo mundo. Mas antes que o teto pudesse acertá-lo, Ray o salva. Nisso, Arthur se lembra que pode ficar tranquilo quanto às adversidades que lhe ocorram, afinal, seus pais estão ali para protegê-lo sempre. E assim que vê o seu filho fora de risco, Alice começa a chorar de alívio, e quanto a Arthur, ele estranha aquela atitude de Alice e Ray, pois ficar feliz por salvar uma pessoa é algo que ele nunca aprendeu em seu antigo mundo. Dito isso, ele abraça sua mãe e finalmente, depois de 3 anos, demonstra algum tipo de sentimento que uma criança normal teria em relação ao seu pai e sua mãe, e começa a chorar no braço dela. Cara, se você esquecer esse tipo de animação horrorosa, esse traço que não tá parecido nem um pouco com o manhwa, a história é muito boa. Eu vou continuar narrando isso, porque eu tô lembrando a primeira vez que eu fiz vídeo de Tibate no outro canal. Cara, isso daqui é muito bom, eu não me importo, pode ser em CGI, pode ser em bonequinho de palito, eu vou gravar e vou narrar essa história completa. Se tiver mais temporada, vocês vão ter que me engolir. Então deixa o like, se inscreve, comenta, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!